Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração nesse tema jardim ou flores, como você preferir. Esse vídeo é em parceria com a Bruna, vou deixar aqui na descrição o canal dela para vocês irem lá conferir, tá? Ela também fez um bolo de flores, no caso dela ela fez um trabalho de cestaria, tá bom? Então corre lá no canal, tá aqui na descrição. Comecei pegando o meu bolo, ele tem 15 centímetros por 10 de altura. A massa de chocolate também tá aqui a receita na massa de chocolate, gente. Sempre a minha massa branca e a massa de chocolate sempre tá na descrição dos vídeos, tá? E também o recheio é de beijinho, ok? Comecei passando esse chantininho na cor creme. Esse bolo nosso, a gente não precisa que ele fique 100% lisinho, tá? Ele pode ficar assim um pouquinho irregular, que é interessante para esse bolo, ok? Para mim fazer essa cor creme, eu usei o meu corante em gel amarelo damasco e usei também o meu marrom. Lembrando que eu usei umas 3 gotinhas de marrom e no máximo 2 gotinhas de amarelo, tá bom? É bem pouquinho mesmo. Agora eu peguei o meu bico perlê e fui fazendo essas cordinhas na parte de cima do meu bolo. Esse chantilly eu usei o corante marrom, tá? Marrom chocolate, o mesmo que eu usei para fazer a cor creme, porém com proporção bem maior, né? Coloquei bastante marrom chocolate. E aí eu fui fazendo essas cordinhas. É interessante que elas sejam bem desiguais, que é para parecer um cipó, tá? Então faça de um lado, depois você vem trançando por cima. Então, isso é interessante, essa desigualdade que a gente vai deixar. Peguei o meu chantilly também, fiz um rosa com o restinho desse creme, dessa cor creme. Eu fiz essa cor rosa colocando um pouquinho de vermelho morango. Bem pouquinho para dar esse tonzinho rosa bem clarinho, tá? E comecei a fazer as minhas flores. Esse bico que eu tô usando é um bico coreano. Eu comprei no Mercado Livre e eu fiz o vídeo aqui para vocês o dia que eu comprei. No vídeo tem até a descrição do vendedor que eu comprei esse bico, tá bom? Eu fiz a minha base da minha flor, fiz o meu cocorutozinho, que é aquele miolinho, fiz 3 pétalas e depois eu fui fazendo as próximas. É mais fácil vocês verem eu fazendo uma flor do que eu explicar, tá, gente? É sempre mais fácil vocês verem, mas esse bico, ele tem uma partezinha mais larga, assim mesmo como o 104, que vocês vão ver que eu fiz flor também com o 104 nesse bolo. E também fica bem parecido, mas eu tô tendo uma facilidade maior de fazer rosas com esse bico aí, tá? Então, a parte mais fina do bico apontada para o céu e a parte mais grossa do bico é para minha bailarina de mão, tá? Então, desse jeito que vocês viram. Gente, vários vídeos aqui eu mostro sempre eu fazendo as flores e explico como que eu faço, mas eu acho muito mais fácil vocês ficarem vendo eu fazer do que eu explicar, tá? Acho bem mais simples vocês verem como que é feita uma rosa do que eu ficar explicando como é uma rosa. Eu peguei a minha tesoura simples e apoiei no meu bolo, tá? Você não precisa ter aquela tesoura própria para flores, não é tão necessário assim. Você consegue fazer a mesma coisa com uma tesoura simples, tá? E agora eu fui fazendo todas as minhas outras flores. Esse bolo é interessante porque você não precisa fazer as flores igualzinho um bolo de cesta. Você faz as flores, reserva, depois você vai encaixando. Nesse caso não, você pode ir fazendo as suas flores e já colocando no seu bolo na mesma hora que você faz, tá? O que é bem interessante. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que esse bolo é interessante que ele não tenha tanto aquela uniformidade nas flores, tá? Que elas sejam diferentes mesmo. Umas maiores, outras menores, umas mais abertas e as outras não, tá? Porque vai deixar um ar mais leve no seu bolo. Eu sempre vejo assim os bolos de jardins e sempre que aquela botãozinho, as flores maiores, e eu gosto dessa diferença, tá? Que você faz aí nas suas flores. E aí, gente, o chantilly começou a desandar. Tirei do meu saco de confeitar, estruturei ele novamente e voltei a fazer a minha flor, tá? E olha como ficou bonitinha essas flores aí que eu tô fazendo. Fiz um botãozinho rosa,
uma flor bem abertona e a outra menorzinha. E já parti para a próxima cor de flor que eu ia fazer. Peguei o resto do meu chantilly rosa e coloquei um pouquinho de azul, que virou esse lilás aí. Olha que lilás bonito que ele virou. Gente, na câmera muda um pouquinho a cor, tá? O lilás sempre parece cinza nos vídeos, tá? Mas não tá cinza. Ele é um lilás e é um lilás muito lindo, por sinal. Vocês vão ver no final do vídeo que eu consigo colocar numa iluminação melhor, que daí dá pra você ver a cor certinha que tá no meu bolo. E esse dia tava um dia bem quente e o chantilly tava desandando bastante. Quando você tá num dia muito quente, que o seu chantilly começa a desandar, não fica mexendo demais não, que você vai acabar perdendo ele, tá? Então, tenta fazer da melhor maneira possível, mas não adianta. Se você não tem um lugar climatizado, com ar-condicionado e tudo mais, se o chantilly começa a desandar e você começa a mexer demais no chantilly, você acaba perdendo ele, tá? Então, tome bastante cuidado. Agora eu vou fazer umas flores amarelas que eu tô usando o bico 104. Quando o chantilly tá mais desandado, o bico 104 ele é melhor, porque ele é mais gordinho, tá? Aquele bico coreano, ele é mais fininho. Então, quando o chantilly tá mais mole e poroso, ele não fica tão bacana com aquelas flores, fica melhor com as flores com o bico 104, tá? Então, nem sempre aquele bico coreano é o melhor não, tá? Às vezes ele não é tão bom assim. Eu fui colocando as flores, mas deixando um espaço para aparecer esse cipó que a gente fez. Uma espécie de cipó, né? Que a gente fez. Não tampa ele todo e nem precisa colocar todas as florzinhas em parzinho de 3, não. Às vezes você coloca só 2 e fica bonitinho, tá? Não precisa ficar tampando o bolo todo de flores. Esse não é o intuito deste bolo. Eu já fiz esse bolo também na versão de 2 andar e tem aqui no canal. Vou falar para vocês, dar uma olhada aí no nosso canal, porque tem aí mais de 300 vídeos de decoração, desde quando eu comecei. O meu primeiro bolo que eu fiz de decoração tá aqui no canal. Então, gente, viaja aí no nosso canal, que tem bastante coisa interessante, bastante bolo diferente e acabamentos diferentes, tá? Peguei o meu chantilly, coloquei corante verde folha. E esse bico é aquele bico de pato, sabe? Aquele que parece um bico de pato. O número dele é o 352, tá? Eu coloquei o adaptador porque a gente vai usar essa cor com outro bico, tá? Que é o bico perlê. Então, sempre que eu vou trabalhar mais de uma vez com bicos diferentes, a mesma cor, eu sempre coloco o adaptador para ficar melhor, né? Eu não tenho que ficar trocando de saco de confeitar. E aí eu tô fazendo aquelas bolinhas, sabe? Aqueles casulinhos que a gente sempre acha nas folhinhas. Então, é esses aí, ó. E aí eu comecei a fazer com ele com a mesma cor que eu fiz as folhas, tá? Agora eu peguei aí um pouquinho de chantilly na cor creme, deixei o meu chantilly verde um pouquinho mais claro, ele mesmo mais apagadinho, e fui passando com a espátula na borda do meu bolo, tá? Bem delicadamente, você vai apoiar a sua espátula e subir, não afundando tanto a sua espátula no bolo e deixando essas marcações mesmo que as espátulas fazem, tá? Essas bordas mais grossinhas e essas nuances de cor um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, um pouco mais alto. Esse bolo não é aquele bolo, eu sinto uma grande dificuldade quando esses bolos que a gente não precisa de simetria. Eu tenho uma certa dificuldade, porque eu gosto das coisas bem simétricas e eu tenho uma certa dificuldade. Agora eu fui colocando folhas ao redor do nosso bolo, umas folhinhas para cá, outras para lá, com o mesmo bico que a gente usou inicialmente, tá? Peguei o pó nacará, cada um fala de um jeito, e esse meu é da Mago e eu diluí naquele pozinho, naquela solução alcoólica da Fab. Eu já mostrei essa solução aqui pra vocês, o pozinho da Mago. Nesse dia eu tinha vários bolos, então eu fiz uma quantidade grande de solução, né, do pozinho da Mago com a solução alcoólica e só fui repondo aí no meu aerógrafo. Dá pra fazer na bombinha,
Dá pra fazer com aquele borrifadorzinho que eu já mostrei aqui pra vocês, aquele borrifadorzinho simples de lojinha de R$1. Peguei também o meu pó perolado, que na verdade é um glitter, e coloquei no bolo. Pessoal, não se esqueça de ir lá no canal da Bruna e curtir o vídeo dela também, tá aqui na descrição. E olha como o nosso bolo ficou lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a nossa próxima decoração. Tchau!